V7, a grande realidade é o seguinte, o Bústio tinha que ter aposentado o ano passado quando perde pra Fúria. Quis insistir na gameplay, tá pinando demais. É isso aí, meu amigo. Concordo 100%. A gente tá vendo um pouco das composições. Acho que não muda muito do lado da G2, do lado da 100 Thieves. Vem aquela Sage cansada que a gente já viu antes, que já tomou de tático antes. E em tendência, tá? Ia tomar outra aqui, né? Eu concordo aqui com você e falando um pouco mais sobre o Bústio, a gente pode falar que, beleza, ele não tá matando e tudo mais. Mas também se a gente for falar na questão tática, de adaptação, noção de jogo, não se matar, não morrer pro adversário, tomar essa first kill, ele também não tá fazendo, né? E aí acaba complicando muito pro lado Você quer dele. dizer que ele não tá matando, que ele também não tá fazendo o tático, que ele também não tá conseguindo jogar e que ele também não conseguiu o Tide Cypher, que é que quer no cadê? Em 2023, ele naquela EG, ele fazia uma função muito maluca, né? Ele buscava o primeiro contato, ele era um cara que ele tava ali sempre abrindo espaço para que o Jogmo pudesse jogar, para que o Jogmo às vezes fizesse um contato inicial num lado, ele no outro, o Demon One sobrasse, desse conta do recado, mas isso não existe mais, né? Então acaba complicando a vida dele e vambora, V7. Já tava ali o Cryon um pouco mais à frente. Já vi um drone no pé dele. Passa também, paranoia no ponto. Kagebushi avançado, Leaf veio na briga. Cryon consegue fazer a troca. Asuna ainda cobra o Jonapi. Leaf vai ser obrigado a abrir de novo. Asuna consegue trazer. E agora? Diago no fundo do ponto, consegue fazer a boa. Tem que buscar a Spike ali. O Trent tá no chão. 2 jogadores mirados em cima dele. Vai ter que tentar buscar essa eliminação, o Jorginho, pra dar essa cobertura. Eles moveram pro outro lado, já pegou o primeiro, foi na troca, M2 buscou e agora vai ser o Cryon, 7 de vida pro lado, sem vida do outro! No pulinho, o Cryon busca a eliminação e que loucura! E ele levanta, faz a sua graça mais uma vez. O Boost é um safado sem vergonha. Falamos do Cryon, né? Essa Sage fica complicada, mas da soma também caíram 3 caras do céu, velho, que não bando de meteoro. E aí acaba funcionando muito bem pra equipe da 100 Thieves. Foi meio que só um jogador da G2 abrindo de cada vez. O Jogman ainda deu um suspiro porque aparece lá pela base, lá por trás. Mas não foi o suficiente. E no final de tudo, a Bang foi perfeita pra galera que caiu embaixo do céu, tava todo mundo cego. Só que daí ninguém pra abrir, ninguém pra conseguir pegar esses abates e acaba complicando no final de tudo. Se eu não me engano, a G2 fez o mesmo pistol agora que tinha feito na passada, não é? Jogando contra a Sentinels. Não vou lembrar aqui agora, mas parece que vai ser novamente uma pressão ali pela B. Tentaram baitar pra jogar o meio do mapa ali com o Leaf abrindo, o Leaf acaba sendo eliminado. Conseguem pelo menos ali o campo de lentidão da Sage pra poder trabalhar pra outra direção. E aqui o Jorginho, velho, ele agachou e falou assim, passa aí, vem na curiosidade. E cara, dessa vez a G2 não forçou, né? Uma xerifezinha só no Valen ali. Entendem que pra você forçar Stinger jogando contra a Sage, jogando contra a Blitz Terror, talvez fosse ficar um pouco mais complicado, então não optam por essa decisão. Aqui o Asuna foi fazer uma granada e colocar a parede logo na frente, a granada voltou. Um caos, mas ainda assim um round bem tranquilo na teoria para 100 Thieves. Inclinando na direção da corda e começa a virar pro ponto, velho. Tentam fazer essa invasão aqui do Correio. Tá lá em cima o Cryon esperando, viu o primeiro ombrinho, já buscou o primeiro. Canta Phantom pra cima do Valen. Vieram esses mísseis, clinam esse espaço. Só que agora, são 3 jogadores da G2 contra 5 armados do outro lado. Asuna do fundo. Vai jogando aqui na curva para escape, para esperar a movimentação adversária, abriu nas costas. Ele, Cryo já buscando, só sobra o Trent. Esse round aqui vai se encaminhando pro time da 100 Thieves. Asuna joga tranquilo, sabia que o Cryo tava chegando, é perfeitinha pra 100 Thieves, 2 a 0, cara. O Cryo já tá quase na ult dele, né? Falta uma orbezinha só, então isso pode permitir uma jogada um pouco mais agressiva se ele consegue uma orbe, eventualmente busca uma kill, depois ele vai, dá esse res, então acaba sendo bastante interessante pra essa Sage jogar dessa maneira. E olha que interessante também, né, V7? A gente falando do Bústio, o Bústio, ele quando vem pra 100 Thieves em 2024, ele entra no lugar que seria do Nature, da EG. O Nature foi testado, ele era meio que um prodígio, e aí o Bústio é contratado no lugar do Nature. Hoje o Bústio é um dos jogadores com menos impacto do campeonato, não só dos playoffs, e o Nature é um dos jogadores mais parelhos em relação à performance de impacto geral e de pontuação média de combate da sua equipe da EG, e já fez o seu, já ganhou da Cru. Beleza que é mais fácil que ganhar da G2, mas já deu um próximo passo. O dele ele tá fazendo, né? Vai fazer o quê? Tá suave. Jorginho consegue abrir na direção da rampa, os jogadores todos esperando para ver se alguém vai alinhar na direção do ponto. O Asuna jogando ali pro varandão, o Cryo acaba botando a cabeça
Arrisca, recebe um bocado de tiro, recua. Vem orbe de lentidão para poder parar esse avanço. Nossa, e aí o parada. time da 100 Thieves agora consegue 2 eliminações excelentes. Um round bônus para eles, já facilita a vida da 100 Thieves. G2 vai fazer essa entrada. Tentou fazer Zek lá atrás. O Boost foi obrigado a sair do cantinho. Eles vão entrar ponto, veio no TP, mas o Asana já estava esperando. Aqui o Trent vai ter que jogar com o Jonapi. Os dois juntos são muito bons, mas no V5 é difícil demais. E eu entendo que na Raven a G2 jogava, dominava um espaço e esperava a 100 Thieves errar, mas aqui é um pouquinho complicado você fazer isso, porque você tem que tentar baitar um pouquinho mais dos recursos da Sage. Não fizeram isso, acabaram tomando, beleza, varado aqui nesse momento, mas é um round que não deveria acontecer, né? Eles têm que impor o ritmo de jogo ao invés de recuar um pouco mais e esperar a 100 Thieves jogar. Jonapi desconfiou que tem jogador ali nas costas, voltou a fazer essa mirada pro ponto, são 14 segundos. Eiu na espreita para poder abrir, eles agora sim vão fazer esse avanço, veio o míssil, veio o stun, Caiu, abriu o primeiro, o Trent ainda cobra na sequência, mas tá aí 3-0, o bônus vai pra 100 Thieves, que começa de uma maneira excelente essa split, mano. E de novo o Cryo matando 3, os 3 primeiros rounds ele matou 3 jogadores, cara. A Sage deu raiz em si mesma, né, tava cansada, voltou firme A agora. gente tava enchendo o saco dele falando, não, mas porque o Cryo, cadê o Cryo? Será que não é máscara de borracha, o caramba, né? E agora funciona bem demais. E uma 100 Thieves que, pelo que deu pra entender, a conversa ali do, entre aspas, vestiário é tipo assim, mano, vamos ter um pouco mais de postura, vamos ser mais proativo, vamos mais à frente. Não vamos deixar os caras ganhar espaço demais, porque senão depois azeda pra nós, até pela composição também. Então acho que tá fazendo isso muito bem a equipe da 100 Thieves. Agora somente 3 Stingers na G2, um round bem quebrado pra eles. Vem bombinho do aço na parte do meio do mapa, aqui já é jogada mais padrãozinha, né? Vão clinar esse espaço da corda, o Asuna ainda fica por lá, pela composição eles não conseguiram pra poder jogar no fundo, o Cryo já buscando Valen, na orbe de cura não consegue sair, Jogmo cobra essa eliminação, e agora? Avançou no Kagebushin, pulou o Leaf, caiu quebrando o joelho, aqui o Xander já leva essa eliminação em cima dele, Jogmo abrindo pra poder cobrar. Sai do fundo do ponto, já o Eiu chega muito bem, o Asuna nas costas. Jonapi tem essa mira, mas tá faltando bala. 6 balas pra ele, 2 jogadores mirados, 2 agora vai ter que sair correndo. Só sobrou ele pra poder contar a história. O Asuna vem nas costas, é bala na nuca. E 4-0 pra 100 Thieves. Ideia da G2 fazer um split, e aí quando chega no céu, coloca um jogador pra ir mais pra base, ou lança um clone, e aí fica esperando pra ver o que vai acontecer de resposta. Só que os dois caem, né? Acaba que o jogo não consegue depois pegar essa segunda eliminação. O Cryo cai bastante cedo também, e a equipe da 100 Thieves fica com certa tranquilidade para conseguir mais um ponto e mais uma situação de estar mais junta, né? Não estão cedendo nem um pouco de espaço, ou melhor, né? Quando estão contra-econômicos ou forçados, cedem mais espaço inicial e jogam somando pro Spike Site, o que faz sentido também nessa comp, e em geral mantém o jogo muito bem trabalhado. Eu até achei, Thay, que com esse res, o Cryo fosse jogar um pouco mais para trás, né? Não fosse Também o primeiro cara a jogar dando ali a cara, um pouco mais de mira no céu, mas acabou que ele foi esse cara, talvez até pra poder surpreender. Pelo menos ele pegou aquela kill, porque se ele não pega, aí você ficaria com aquela pulga atrás da orelha. Pô, é a Sage de res, poderia ter jogado mais pra trás, enfim, mas deu certo no final. Exatamente, aqui até agora a 100 Thieves tá jogando muito bem, né? Estão conseguindo parar muito a G2, mas é aquilo que eu falei, sinto a G2 jogando lento demais. E aí, por exemplo, tava dando tudo errado e o Jaldimo acaba dando um TP dentro do bomb site sozinho, sem muito recurso ali pra ele. Então tá faltando um pouco disso. A G2 ontem jogou muito bem contra Sentinels nesse mapa, porque eles conseguiam execar a ponta de uma maneira muito forte, esperando todos os recursos pra poder fazer isso. E nisso a gente não tá vendo acontecer aqui agora. E beleza, tem que levar em conta que tem uma Sage, então vamos tentar quebrar um pouco mais, chamar um pouco mais os recursos dela, porque, por exemplo, você vai tentar execar numa B, pode cair um gelo no seu pé e acaba ficando complicado. Eles jogam bem 2 tempos, é isso que eu não tô entendendo desse início da G2, pra ser bem sincero. Uma das coisas que a gente mais elogiou é como eles conseguem fazer essa bait de recurso, né? Como eles conseguem trazer o adversário pro jogo deles, e não o oposto, mas eles estão fazendo exatamente o contrário, que é eles caindo muito no jogo que a 100 Thieves está fazendo. E assim, rapaziada, a gente já viu várias vezes acontecer de time tomar um supapo num mapa, mas daí volta muito bem, né? A 100 Thieves pelo menos parece que se entendeu de volta dentro aqui do mapa da split. Cai já o Leaf nesse início de round, vai cair o Jorginho, não é possível! Não é possível, Tonelo! O Boost tava com o cara olhando pra ele, saindo da ult. Vou te matar, hein? Você vai atirar, eu vou te matar, hein? Só matou o outro porque tava de lado. E aí o Jogmo aparece, leva 2 pelo preço de 1. Aí é difícil. Inacreditável.
E eu ia até falar assim agora, fala do Busto, que ele conseguiu dar os primeiros first kills, tanto em algum round como nesse. Mas E aí daí no ele final de tomou tudo, aquela ali, né? na kill mais fácil que ele poderia pegar, ele vai lá e pina e acontece essa situação toda também. E outra coisa, a gente fala sobre o ultimate da Sage ser muito forte e tudo mais, mas o Cryo ultou sozinho, sem conseguir clinar muitos espaços e acaba perdendo esse round. Aí fica difícil. Tem o míssil no pé do EU, ele ainda consegue eliminação em cima do Valen, porém o Janapi estava marcando na sequência. E esse pause da G2, Tonelo, depois do quarto round aí, já aconteceu algumas vezes quando eles estavam perdendo, ele é meio mágico, né? Olha isso. Não, inacreditável. Ô Boost. O que aconteceu, irmão? Era o mousepad ali que escorregou, a mão tá suada, enfim, né? A questão, cara, é que você vê, até o Boost conseguiu sair do L, subir um pouco pro céu, pra pelo menos ficar mais próximo do seu parceiro. Se eles conseguem, de repente, não só aquela eliminação no céu, mas manter a região, você ainda tinha um res mais interessante pro Cryo e tal. Você vê que até uma leve resposta do Boost começou legal, só que depois, mesmo que ele acertasse aquela kill também, talvez fosse um pouco mais complicado pra eles se manterem dentro do Spike Site pela soma da G2. E aí acontece o que aconteceu, né, cara? Você sabe o que é vou passar aquela pano kill ali? Ah. Sabe aquele meme do It was at that moment that he knew? Ah, é. Sim. Agora traduz, né, irmão? Né? Humor pra gringos. Quem sabe o meme sabe, pô. Nossa, que cara babaca. Ah, nada a ver, Você que é professor aí, ó, vai na fé. Não. Fala você que falou o meme aí, mas beleza, né? Acho que a maioria pegou. São pessoas inteligentes. Com certeza, com toda certeza. O time da G2 agora vai jogar bem mais lento, cara. O que a gente tava falando dele, jogando muito nesse segundo tempo. Conseguem fazer um pouco dessa smoke, troca de eliminações do outro lado. E aqui o Cryo vai ficar ali quietinho nessa smoke. Estão dois jogadores mirados pra cima dele. Passou na bazuca, abriu todo mundo. O Cryo esperando o jogador sair da quina. Asuna vai avançar, ele veio da escada, pulou na parede. Mas daí tropeçou, caiu de cara no chão e morreu. Veio ainda tentando do ponto fazer a boa. 3 jogadores lá em cima, ele já viu a arma no primeiro. Vem de cima o Valen pra poder garantir o seu. E aqui o time da G2 vem pra ponto. Cara, a G2 domina o meio e a partir do momento que cai o Jogmo, que também tá fazendo meio que um trabalho mais sozinho, né? Já não é o primeiro round que ele acaba fazendo isso. Eles desconfiam imediatamente que vai ter algum gatilho sendo puxado. Você vê que o Cryo, ele avança, tinha um gelinho no pé dele mesmo, né? O Boost, ele vai... Ele não tem esse round, tem esse round? Vamos ver. Você tem esse round, Boost? Responde pra nós, amigo. Vai ver primeiro ali em cima o Valen, levou, mas daí o Leaf do outro lado fecha a conta, 4-2. E aí é só pra finalizar o que eu tava dizendo, né? A G2 de novo tava muito esperto com algum tipo de reação do time adversário. Então você vê que o Asuna morre mesmo com a bazuca em mãos e o Cryo, que poderia surpreender, também não surpreende, mesmo de um segundo andar. Então assim, é uma jogada catastrófica para a equipe da 100 Thieves, sendo que eles puxaram esse gatilho. Então, se eles começaram a play e mesmo assim não deu certo, imagina quando eles tiverem que reagir. Ô, Thay, mas com todo respeito ao que o Tonelo falou agora, certo. Mas ali Sage em cima de parede é que nem gato em cima de móvel, pô. Tu não vai surpreender ninguém. Ah, é porque as Sages gostam disso, né? O Cryo faz isso, dá muito certo muitas vezes pra eles, mas é que aí eles estão jogando contra uma G2 que desconfia até da própria sombra. Então aí realmente fica muito difícil de você conseguir fazer uma jogada desse tipo. EU tem ultimate nesse round aqui agora, de repente consegue fazer um retake mais forte. A gente vê que eles estão mais postados ali pro lado da A, mas é uma G2 que, como eu falei, trabalha muito calma, pega informações, é o Jawgmo que joga sozinho pra poder coletar mais informações ainda, de repente buscar um abate. Estão fazendo essa pressão aqui na B, talvez pra tentar conseguir fazer com que exatamente isso aconteça, né? Rotação ali pro lado da B. Mas o Leaf morreu. Na rampa na hora, hein? Acaba agora o Boost saindo e atirando primeiro, fez a boa para o 100 Thieves aqui. E o Boost foi corajoso, cara. Já que a equipe da G2 está com o primeiro tempo muito passivo, vou caçar a Viper sozinho. De Breach. Ele tava jogando no L pra trás toda hora, só esperandinho pra fazer alguma skill. Teve personalidade agora, conseguiu uma eliminação importantíssima. O Jawgmo vai limpar as cordas, vai fazer esse avanço pro céu. São 2 jogadores do outro lado, enquanto isso o time dele vem pro céu oposto. Vamos jogar ali avançando, o Correio tá no fundo do mapa. O EU, ele tem Armagedon pra poder jogar. O Asuna na calma, busca esse abate pra cima do Jawgmo. Avança a Trent, consegue trazer pelo menos mais uma eliminação. Deixaram tudo igual, 3v3, Under. Na entrada do ponto, vai ter que furar a Smoke o Valen, ela acaba na hora e o Xander leva essa eliminação. O Trent tá mirado pra ele, já deixou 2v2 de novo. Tava tranquilo, round pra 100 Thieves e a G2 vai aproximando. Vai vir socão, 4 segundos, Janapi tem que plantar, no 4 vai dar tempo. Vai chegar o Boost de novo.
Vai ter que ser o clutch na mão dele. Tens o que é preciso? Não tem! Trent de novo! 3 abates na mão dele! E mais uma vez, se tem um cara que sobra pro finalzinho do round e consegue amassar, pelo menos nesse playoff, tá sendo o Trent para conseguir fazer a boa. Você vê que até o Boost teve a oportunidade de isolar 2 duelos, mas isso não aconteceu. E a maneira que se posicionou, a maneira que jogou a 100 Thieves aqui, com vantagem numérica dentro do Spike Site, meio que fez anular a vantagem numérica que eles tinham, porque virou um 3v3 sincero. Não houve trade, não houve nada. Você vê que até mesmo o último cara que tava mais para baixo, o Xander, pega uma kill, mas ele não espera para avançar o parceiro dele chegar no céu, e aí de repente tem uma possível trade. Ele acaba querendo avançar um pouco solo, tentando antecipar o adversário, né, porque ouviram ele matar. Claro que possivelmente ele já tem uma noção que os caras vão querer caçar ele, e mesmo assim não consegue a segunda eliminação. A 100 Thieves não se segura dentro do Spike Site e a G2 chegou. A G2 é uma realidade. É, com certeza, concordo com você, Tonelo. E principalmente a questão do Xander de que pra que ele vai tentar agressivar mais, né? Ele estava já ali no Pilar, e o Pilar é sempre um lugar muito bom pra você conseguir ficar estreifando pros dois lados, ganhar esse tempo pro seu time, mas é o que a gente fala, decisões que a gente acaba fazendo no final de tudo, a gente acaba perdendo os rounds. E assim, 100 Thieves pausou mais cedo aqui agora pra entender e não deixar a G2 embalar como havia feito ali na Raven, e muito certo, né? Deu pra ver que o Leaf tá jogando muito sozinho, o Bush conseguiu pegar essa kill individual nele no final de tudo. Então talvez a partir disso eles tentem coletar um pouquinho mais de informação e fazer um pouquinho mais de pressão e não deixar os jogadores jogar, seria o ideal pra eles. Mas parece aqui que eles vão querer fazer essa batida ali na B. O Valen provavelmente vai baitar isso, mas vai ser pra no final de tudo. Round quebrado do time da 100 Thieves também, lembrando isso, né? Em questão de armamento ali tem Bulldog, tem Guardian pra poder finalizar. Meio escudo pra todo mundo. Vem granada do aço, não Valen foi expulso do posicionamento. É obrigado a ir pra trás, mas ele tem ult, vai fazer a soma rapidinho com o time. Chama a atenção no fundo do ponto. Eles tentam fazer a entrada pro outro lado. Aí eu quase vi o Jonapi ali, cara, foi por muito pouco. Os jogadores subindo na direção da rampa. Tá pro fundo do ponto Boost, o Diogo achando o Asuna também no meio. Cryo volta. Fica jogando marotado ali o Leaf, vai avançar, o Cryo não checou o canto, o Leaf abriu o primeiro, segundo, terceiro! O Xander ainda cobra. O Trent tá jogando próximo, já mostrou a arma, passou Paranoia nas costas, Valen com pouca vida não vai dar essa cara. O Trent já viu, virou a mira do outro lado, o Xander foi à frente, o Valen com direita, pulinho do Leaf de Shore pra poder finalizar, e tá aí, a G2 encosta o placar. Lembrando que o Leaf às vezes começa meio frio, mas depois que ele esquenta também, o bichão, filho, vira um monstro absurdo. E esses posicionamentos de Lurker que tá fazendo o Jogmo e até mesmo o próprio Leaf são muito importantes também, porque bagunçam ainda mais a cabeça da 100 Thieves. 100 Thieves é um time que pela composição quer jogar ganhando tempo, quer jogar somando mais, pela sede, pelo gelo, pela parede, tudo que a gente falou. Mas se toda hora tem um Jogmo, possivelmente com teleporte, fazendo um padrão mais solo, aí você não sabe se é só o Jogmo, se ele tá no bloco, se a Viper tá sozinha também, se não tá. Então são mais pontos de pressão, mais coisas pra você se preocupar do lado da 100 Thieves. E a G2 usa isso muito bem, quebrando a 100 Thieves agora. Não, e a gente pode falar que além de tudo isso, a 100 Thieves jogou muito bem inicialmente no round passado, né? Eles beitaram ali uma batida na garagem, mas rapidamente estacaram ali pra A. E já rolou a bate ali agora, hein? Jonapi conseguiu cobrar no final de tudo. A vantagem de arma chama, né? É. A vantagem de arma aqui chama muito, cara. E você vê que eles vão rodar naquela direção, até pra não ceder o espaço pra eles jogar do outro lado. Vai vir ação da trovejante, arremessou pra trás, o Kagebushin tancou. Estourado, Eiyu tomou! E agora o Trent vai sair do socão pra Smoke. Esperando o avanço do Bustio. Vai comer a Smoke assim, é brincadeira, Bustio. A 100 Thieves acreditou, a 100 Thieves preparou essa ultimate, em teoria tava tudo certo, falaram, mano, vai ter mais um cara aqui, os caras voltaram pra cá, vambora. Só que a Spike já tava lá do outro lado e mesmo assim o Trent de novo sendo um monstro absoluto. Quebra 2 jogadores, Xander pegou o dele. Balaça que ele vem. Iniciou no pé dele, vai ser obrigado a ficar bocado. Valen chegando de lado. O Xander vai tomar. Essa Spike vai pro chão. O Cryo consegue pegar uma arma lá atrás. Vai ser obrigado a jogar esse 1v3 aqui. E é uma sequência de 5 rounds, né? Já colocando que esse round vai ser pra G2 também. Pra equipe, obviamente, da G2. Então, assim, é uma situação já catastrófica pra 100 Thieves. O Cryo talvez tenha esse clutch, né? Vamos ver. Entrou mirado, o Trent tava esperando, ainda assim ele consegue levar a melhor. Vai vir uma onda trovejante nele, com a abertura do Jonapi pra levar
Ele pode ter o clutch, cara, mas tem situações que o outro time fala, então vem. Ah, mas aí o cara também apelou. Vai ultar em um só, mano. Exatamente. Solo ult do desrespeito, não, aí pô. apelou. Os aí caras apelou. sabem o que é o Cryo, que ele tem muita desrespeito, mira. é do respeito, né, mano? Exatamente. Vou dar mole nem nada? Vou gastar isso aqui agora. E olha que engraçado, né? A ultimate do Breach foi anulada por um stun ali que o Trent fez. Conseguiu fazer aquele abate mesmo stunado. E mais uma vez a G2 leva a melhor. Levando, né? Passando do placar aqui agora. E no final do Trent tem essa ultimate aqui agora. A gente sabe que pode ser, de repente, um round mais execado ali pra... E Tonelo, Oi. vou te cortar rapidinho. Quem nunca deu solo ult que atira a primeira pedra. Não, tá certo. Tem que ultar mesmo, né? Overkill também é kill, né? Vambora. Agora só, Ezek. Falamos de ult, Armagedon no ponto, clinou todo o fundo. Tinha gap ainda, Diogo abriu nas costas dessa vez, só que a bola tava virada em cima dele, tentou dar um pulinho. O Jonapi ainda no socão consegue levar essa eliminação. Vúcio vai assumir aqui o canto da maldade. Cryo estudando pra ver se desce nessas cordas, pensou duas vezes. Orbe de lentidão, avançou, tinham 3 depois que a Smoke caiu. Aí no fundo ainda consegue varar, mas é trocado na sequência. Aqui o Vúcio achou o gap, buscou 1, 2, 3. Que isso, Vúcio veio no spray, quase arrebentou o fio do fone. Apareceu a Margarida, tá aí, velho. Ele acompanhou o Armagedon do EU. Então ninguém imaginava que teria um cara acompanhando o Armagedon do próprio time. Aí a primeira bala foi corretíssima, a segunda no spray de Phantom que ele acerta. A terceira bala foi Valorante, Thay. Vai tá valendo também 3K do Búcio. E fala dele, Olha tá? lá, Fala dele. Olha o fone, parabéns. Não, ele não conseguiu nem levantar e comemorar direito porque o fone acabou enroscando ali agora, mas ele jogou muito bem, vamos falar a verdade aqui agora. Começa a ultimate da Transferzinho maneira bonito, que né? foi. Foi bonito, foi bonito. Fala dele, fala dele. A gente continua falando, foi um transfer só. É. E quando o cara mata 3, velho, isso é não sei o que lá, tá vendo, seu ingrato? Não pode, Vicente. Oi? Fala, não, melhor do mundo, Búcio. 5 de vida, hein? Machucou bastante aqui agora esses varados. Na parte do meio ali, o Jonapi tá vendo a movimentação. O Asuna passou da primeira e falou, cara, acho que eu vi alguém. Ele voltou, deu uma perninha, tomou tiro e falou, eu vi alguém. Tá certo. Olha o Boost, olha ele, A maldade olha ele. atrás ali da parede, caiu essa parede. Trent não desconfiou, viu a arma primeiro! Mas olha o outro lado do mapa. Matei o que, o meu. que aconteceu, irmão? Matei o meu, essa é a realidade, né? O Boost falou, não, agora seus Nilbaço, agora vocês que resolvam, porque o meu eu fiz. E a G2 sabendo disso, que o Boost tá do outro lado, já entende que só vai ter um jogador pra cá e ainda respeita. Volta pra fazer uma execução mais coordenada e o Jogamo chega matando. Stunado ali o Xander, né? Ele até jogou bem fazendo esse drop, mas o Diagmo chega melhor. E eu ia até chamar que mesmo com uma vantagem de mapa aqui, tá? O time da G2 respeita, mano. Você vê que eles vêm na skill, eles vêm clinando, eles não dão esse mole. É, eles não dão chance pra erro, né? É. Afinal de tudo, por mais que possa ter um jogador ali dentro do bomb site, eles vão esperar os recursos, vão fazer os protocolos muito bem feitos. E a gente vê aqui agora... Oh, ele falou isso? assim, você acha que você é bom, Boost? Olha isso aqui então. Então, mas aí esse também spray. o Jogamo, ele caranguejou. Isso aí é do outro FPS, isso aí não é do Valorant. Isso aí lá no outro FPS funciona legal, você pode fazer. Aqui não era pra Você funcionar. não dá uns tiros agachados, não? Não, agachar beleza, caranguejar é Aquele você andar agachadinho de e lado Ah, eu ali. já você fiz agacha. essa. Então, O Valorant, ele deixa, né, a gente fazer esse tipo de jogabilidade. Olha o Asuna jogando, né? que isso? O Jorginho desceu, deu de cara ali com o Asuna fazendo a movimentação, cara. Vai sair direto no correio, abriu o Cryo na cara dele, mirado. Já compra essa eliminação. Orbe de lentidão pro outro lado do ponto. Impede o avanço pela garagem, os jogadores da G2 já recuam imediatamente. Ele acaba pegando informação da corda, depois pro correio, acabou que ficou curta a ultimate. Beleza que ele espanta os jogadores da 100 Thieves, mas não é como se a G2 também dominasse um espaço gigantesco. Agora sim, né? Mantém um jogador na garagem e avançam com mais jogadores pro meio. Pra quem sabe fazer uma fight igual eles fizeram no round passado e conseguiram vencer muito bem. É, e foi muito estranho aqui esse round, porque o Jaldimo, ele fez essa ultimate no final de tudo, e normalmente ele sempre espera os recursos, né, pra conseguir abrir na mira, mas isso não foi feito, o Trent consegue esse abate, fica 4x4 toda a situação. Divisa cósmica já utilizada. Cryo abrindo, buscando o Valen. Já vai vir o Poço também para poder tentar comprar mais dessa área ainda. E o vai chegando pelo fundo, não tem ninguém lá. Ele acaba vendo o Trent, deu molinho, veio no stun, pulou, desceu. Ainda é trocada a eliminação que o Jonapi consegue buscar. Só o Leaf. Chegando pelas costas. Já buscou o primeiro, vai vir falha ainda do outro lado. Ele tá fazendo aqui a volta em volta da piscina, pô.
Tá jogando na marotagem. Caiu a ult. Vai descer essa ult. Vai passando. Tinha jogador na quina, se escondeu na hora. E aquela bang, os dois pulando do mesmo lado. E aí sim, o time da 100 Thieves vai encostar no placar, vira 6-6. Acaba ficando com medo dos caras irem pra cima dele, do Boost tá mais próximo, fazer uma bang. Então ele pensou que já estariam mais juntos, não estavam. E aí a 100 Thieves fecha seu 6º ponto, 6-6, tudo igual, jogo pegado. É, Nini, Spaca, 6-6 por aqui. Loucura está liberada, meu amigo. Valeu, V7. Cara, acho que assim, é engraçado, né? Eu tava conversando com o Niang. Parece que a G2, ela faz o seguinte, vamos nos abastecer da informação que a 100 Thieves joga. Eles fizeram 1, 2, 3, 4. Depois, cara, a G2 pega todo o plano de jogo da 100 Thieves e faz um counter em cima disso, cara. E aí começa a ficar fácil. Parece, vocês estavam falando, né? Pô, a G2 parece que joga fácil. E é um pouco disso também, né, Niang? A 100 Thieves ainda continua mantendo um playstyle com essa composição, que foi um playstyle que eles tentaram implementar um pouco no kickoff, mas ainda, cara, é um playstyle que não entrega tudo que a 100 Thieves precisa. Em determinado momento, eles até começaram a jogar um pouco mais agressivo, a gente viu o Boost ali quebrando 3 e tudo mais, mas ainda assim parece que é muito pouco, parece que a gente quer ver mais dessa 100 Thieves. A sensação que dá é que é o mesmo jogo da 100 Thieves todas as vezes. Parece que nunca tem uma jogadinha nova, uma jogadinha combinada, uma tática diferente, uma maneira diferente de usar a parede da Sage, do gelo, nada. É exatamente o mesmo setup com alguns jogadores em alguns momentos brilhando individualmente. Seja o Boost ganhando a confiança e avançando para pegar kill, depois de ter brilhado ali e pegado aqueles 3 abates. É uma 100 Thieves que, quando aparece no ano passado, combina bem as habilidades. E já no momento atual do Valorant, que é muito focado nas habilidades, a gente não vê isso acontecendo. E aí um Cryo não aparece, o próprio Xander, que carregou na partida passada, agora tá tendo um pouco de dificuldade, fica mais difícil também de conseguir brilhar. Então sim, cara, é uma G2 que tudo bem, tá jogando no ataque agora, conseguiu fazer bons rounds, mas a comp da equipe da 100 Thieves pra mim é mais defesa do que ataque. E a maneira como eles jogam no ataque é muito telegrafada também. Falei ontem, que toda hora era, sobe na rampa, faz a parede, passa pelo céu, V7. Então fica difícil demais, cara, aqui pra 100 Thieves. Ainda tá positivo no saldo, pelo menos. Tá levando, por enquanto, esse 6-6, mais ainda aqui, tá? É difícil da gente virar e falar, mano, é 6º mapa, é um pouco mais difícil. Tá aí, ó, Inandere chegando, comendo sushi, assistindo o VCT Américas. Não estou nem torcendo pelo sucesso da 100 Thieves, mas sim pela derrota da G2. Que isso? Ô, louco, meu! Eu achei que era uma mensagem, pô, tô aqui, né, só... Que maneiro, né, velho? Pô, acompanhando aí esse vavá de alto nível e aí veio um rancor de algum lugar. O que aconteceu? É difícil eu ver um hater assim da G2, mas esse aí... velho. Então é beleza. Pô, roubaram né? seu emprego, mano? Entendi o que aconteceu, mano? E assim, Pisaram no seu pé. eu acho que, eu não sei como é que são exatamente os caras da 100 Thieves, né? Mas por mais que o Boost ele fale bastante, ele aparenta ser gente boa ainda, cara. É um cara que troca uma ideia, Eu um gosto cara quando ele resenha. bota o fone, que ele joga o cabelo pra trás, fica meio aerodinâmico, né, velho? É, exatamente. Os caras da G2 também são gente boa. Mas beleza, você está no seu direito de torcer contra a G2, tá tudo certo. Veio falha pra cima do Vale, ele já deu aquela paranoia, Nossa, saiu do paranoia, míssil, hein? abriu no corredor. Do outro lado, o Link abrindo junto em cima, o Jorginho pinou. E aqui o Vale em próximo leva pra eu. Ainda esse 3v3, acaba caindo o Vale logo na sequência 3v2. Trent fez um pouquinho de barulho, ele pensou assim, vale barulho pela Ghost? É uma Ghost, vale? Vale, sempre vale. A Ghost é a melhor arma do pista. Spike plantada. Trent só na espera pra poder fazer a chegada do Jonapi. Veio o tiro do Jonapi na hora que ele deu o joelhinho. E aí o time da 100 Thieves se encaminha pra poder levar esse pistol. Ele já ganhou essas Trent situações, fez essa hein? descida, são 2 jogadores no fundo. Ele tem um stun, tem totem. Os dois valorizando, mas ele vai entrar de costas! Aqui, Tonelo, honestamente, meu amigo, eu já falei várias vezes. É a facada, pô. Então, mas é que ali a questão, os pais, eles falaram, velho, acho que depois que pegam a eliminação no cara que tava na base, os 3 devem ter recuado pra jogar juntos, né? Mas o totem foi feito justamente depois de cleanar a base. E aí, meu mano, Trent... Nossa, o Asuna tava no desespero pra pegar essa Não, bala, mas hein? é a mira dele, é a mira dele. A mira dele é assim mesmo, ele É tava sempre calmo. assim, exatamente. Ele tava calmo. Ele tava no seu dia mais calmo, no seu Isso, momento ele mais tava calmo da muito partida. suave. Tinha acabado de tomar um suco de Ele faz maracujá. o pêndulo na mira, tá ligado? Isso, Não é movimentação, pô. Ele joga com o mouse dando drift. É um pouco É o diferenciado. toque o drift dos mouse, né, velho? É, mas tá lá, velho. A equipe da 100 Thieves começando bem, fazendo o dever de casa. E agora já vem pra um domínio rampa, mas a G2 quer aprontar. G2 não forçou de novo, hein? Decidiram contra essa 100 Thieves agora não dar esforçadinho, vearam mísseis, avançaram. Vão tentar vir nas costas, uma parede colocada pra fechar a corda, sai com muito pouca vida ali o Jorginho, 3 de vida, velho. Se assoprar ele cai.
Janapi tendo que tomar cuidado, acabou sendo abatido pelo Xander. Na parte de baixo o Leaf tentava fazer a boa, mas o Asuna cobra. Valen vai chegar nas costas, Cryo tá mirado. E o time da 100 Thieves vem fazendo um round extremamente clean dessa vez. Pra cima dessa G2, pra tentar levar pra essa Pearl, cara. Jogma parecendo lenhador aí, né? Jogando aquele joguinho que você gosta muito, V7, de quebrar blocos quadrados, né? Adoro. Spikezinho também lá. É, então o Spike também, os caras treinando o Spike lá. Spikezinho, vamos jogar junto, amigo. Chama nós. É que o Jogma já vai de base também, o Cryo chega e você vê a 100 Thieves compra bem, não tem nenhum jogador jogando de Ghost, até porque já queriam jogar mais destacados, então não é aquele tipo de situação que você quer manter um cara sozinho, fazendo um padrão solo, buscando informação, tentando infiltrar, é um jogo mais rápido, mais direto, mais de primeiro tempo, mais de execução, justamente que é o comum da equipe da 100 Thieves. E é uma G2 que talvez pudesse aprontar, se não me engano tava o Jonah e o Jogma esperandinho ali na Nilba do A, poderia rolar um atordoamento, uma primeira kill, você tinha habilidades para fazer, o round poderia virar. Como essa kill não aconteceu, a 100 Thieves foi levando todo mundo, ficou difícil para G2 fazer alguma coisa. Agora sim, G2 completamente armado. A gente vai jogar no contato, ele deu um pulinho muito próximo, ele tem que tomar muito cuidado ali na frente. Vê que ele foi obrigado a sair correndo, veio granada, o Asuna fica cego, toma. Na cara é obrigado a sair, todo troncho. O Jogma consegue trazer essa eliminação para casa. O Orbe da lentidão aqui travando a própria 100. Vai colocar a parede no céu para tentar fazer a virada agora para o outro lado. Imediatamente já reposiciona o Leaf para o fundo do céu e fica esperando a chegada do time adversário. A Sona falou, mano, eu vou, hein, eu vou. Ah, mas não tem ninguém, velho, os caras ficaram pra trás. Eu vou, hein. Eu já fui, por que não tá vindo ninguém, mano? Cadê meu time? E você vê que ele conseguiu ir até pra frente da Orb, mas depois ele insistiu na pantufada, né? Uma segunda que ele acaba insistindo. Não dá tão certo assim. 5v4. E aqui é o suficiente do Leaf para poder comprar essa informação e comprar o tempo, né? Essa poça de veneno faz com que a 100 Thieves pense duas vezes antes de fazer essa entrada. Eles agora sim vão fazer a descida, o Leaf jogando de dentro da Smoke, tá mirado ainda na direção dele o Xander. A 100 Thieves consegue boas eliminações, o Leaf não viu o Xander nas costas antes de passar. Isso ele vai acabar tomando. Agora sobra pro Trent Janapi, o duo mágico da G2, fazer seu trabalho. Vai vir míssel pro ponto, eles estão ligados que o Xander ainda tá por aqui. Já veio na bala, Janapi buscando boost. Só que o Yu lá de baixo achou esse abate. O Trent tem que tomar cuidado de dois lados ao mesmo tempo. Só que o Xander de qualquer maneira recuou. Aqui pro Trent se pá. É salvar que não é feio. Já era, G2 precisa guardar e uma 100 Thieves que não faz o plant, depois que tem todo o rolo nas Spike 7A e o caramba, eles vão pro B, fazem a passagem, beleza. A G2 também não é um time que quis ficar esperando demais, abrindo demais os seus jogadores e obviamente ficar esperando demais. Então realmente foi e tal, fez o padrãozinho, ok, vamos tentar jogar o retake. A questão é que a 100 Thieves fez uma jogada mais pra frente, buscou essas eliminações iniciais antes do clique da Spike. Então a G2 ficou e tá, mas os caras vão vir, eles não vão vir, eles vão usar esse recurso, eles vão tentar ser um pouco mais agressivos, eles não vão tentar fazer isso. E nisso a G2 não teve como ela ser um pouco mais proativa. 100 Thieves aproveita disso, faz o seu terceiro ponto em sequência e já força uma pausa da G2. Ah, e eu concordo com essa pausa aqui agora, porque deu pra ver que a G2 não tava entendendo muito o que ser feito ali agora, beleza. Eu acredito que foi um over-rotate ali pelo lado de quem estava ali pelo lado da B. Porque assim, beleza, teve a parede da Sage, mas a partir do momento que ninguém splitou, alguém tinha que se juntar ali com o Trent, redominar aquele seu A, ver que a parede estava impossibilitada dos jogadores da 100 Thieves fazer o split pra novamente por conta dessa parede. Então assim, são situações que a gente vê a G2 se colocando que normalmente não acontece, né? Eles não limitam sempre os seus espaços para que o time adversário consiga jogar em cima deles. Eles sempre tentam se colocar numa situação de estar um passo à frente no final de tudo. Então no mundo ideal a gente veria um Valen dominando essa garagem, mantendo aquele espaço junto com o time dele, eles pegando essa informação ali pela rampa para ver se os jogadores continuaram ou não ali naquele momento, mas nada disso aconteceu e eu tô sentindo uma G2 muito acuada nesses momentos. A gente sabe que eles são muito bons, a gente vê também, se você dá uma olhadinha no tab, muitos jogadores ali não estão performando tão bem assim, então eu tô sentindo essa complicação ali do lado deles, mas a gente sabe que normalmente depois desse pause é uma G2 que vem diferente, mas é um round econômico agora. E a gente viu ali rapidamente o EU falando, né, no replay, falou, olha, esse round foi Prime 100 Thieves. Prime 100 Thieves. Round perfeito, Prime 100 Thieves.
vamos continuar desse jeito. Eu gosto até que você falou o nome do player, que eu já ia começar a falar a mesma coisa, mas eu já ia começar assim, mano, eu não sei quem é porque eu tenho dificuldade pra ver rosto. Eiyu. Eiyu, então tá tudo Isso. certo. E sim, Eiyu. rapaziada que tá em casa, eu tenho um problema, eu não consigo identificar pessoas muito bem, mas tá tudo certo. O Tonelo sabe, tá tranquilo. Mas é o que ele falou, cara, quando os caras jogam lento, eles conseguem achar do lado do 100 Thieves um round perfeito, que pra eles funcionou muito bem. Vamos ver se eles vão continuar dessa forma pra poder levar pra essa Pro. E Jorginho tem que tomar cuidado que ele já trouxe a 12, cara. Não emprestou pra MC Carol, hein? Manteve com ele mesmo. Olha lá, olha o estrago, olha o problema. Ele deu a cara, hein? Vai vir míssil na cara dele, ele vai ser obrigado a sair, ele não conseguiu tirar proveito da arma. É uma estratégia que até o MBR já fez, inclusive. É uma buck na passagem O Artizin gosta pro daquele Spike 7A e uma buck na passagem lá pro céu da B, né? Ele vai ser obrigado a abrir. Empurrou. Troca de eliminações. O Vale vai jogando do fundo do ponto, o Leaf logo atrás dele. 2 jogadores pra baixo. Zander preocupado em tomar o outro lado, faz barulho aqui na orbe agora. O Cryo, 12 do Diogmo, ele vai retomar o posicionamento dele. E com essa orbe o Asuna tá de volta, mas veio o míssil no pé dele, ele ainda conseguiu sair. Tentou fazer aqui um Lucky tardio o Diogmo, mas cara, é meio óbvio que ia ter jogador virado pra trás. Me pareceu que a ideia do míssil foi depois que ele ouviu o resto, né? Vamos ver agora. Conseguem fazer essa troca. Trent com 33 de vida, 32. Valen vai chegar pela lateral. Abriram juntos, mas é o time da 100 Thieves quem vai levar pra casa. Como eu tava dizendo, acho que o míssil foi uma ideia depois que ele ouviu o Rez. Acho que ele não tava com o míssil já preparado. E aí, querendo ou não, o Rez é bem rápido. E era um míssil que poderia gerar mais clean de espaço. Poderia ser uma condição para eles poderem somar dentro desse míssil, né? Para facilitar um pouco do que já tava difícil. E aí, muito mérito da 100 Thieves também de entender que poderia ter um jogador ali na Nubinha com essa 12, tirar esse jogador daquela posição, forçar um teleporte, ganhar o Spike Sat e depois se manter bem dentro dele com a vantagem numérica. Tá aí a 100 Thieves, não importa negócio de pausa tática, o caramba, está viva na série. É um mapa que eles gostam, né, tá? Eu acho que acima de tudo, essa split é um mapa que eles gostam de jogar. Eles têm uma composição que é deles, cunhada, então assim, facilita um pouco a vida deles. Tudo bem que perderam no passado, mas você perde e aprende, né? Com certeza. E a gente fala muito sobre a Sage, né? Que a Sage é uma agente muito fraca aqui pra esse mapa, pra todos os mapas praticamente, mas nessa split principalmente. Nossa, aí acaba complicando, né? E só voltando ao que eu estava falando, a gente fala sobre isso, mas quando um time gosta muito de um agente, entende muito sobre explorar as coisas, as habilidades dele, dá tudo certo. A gente vê isso acontecendo com a 100 Thieves. A Sage do Cryo tá sendo muito bem utilizada aqui agora, né? Vai fazer Realmente funcionar, bizarro né? isso. Esse que é o grande argumento. Exatamente. Tipo, se você tem uma noção muito profunda de como jogar o agente, independente de meta, né? Você consegue tentar trazer ele. Demoraram, Tonelo, pra se adaptar, isso é claro, mas parece que se adaptaram. Joga botava de Operator, não tem teleporte mais, então podem comer pra cima dele, mas ninguém foi pra rampa, cara. E ele tem a oportunidade de mais um pique agora. Esperando, buscou o Eiyu, que flicada dele. O Ultimate agora colocada lá atrás, o Leaf e o Asuna se estranharam um pouco, mas é o Leaf quem leva essa eliminação. O Zander vai sendo marcado, vem poça de veneno, tava no mundo astral e agora o Búcio. Míssil em cima dele, Valinho abriu o mira, é o escambau. Ele leva o abate e a G2 vem pro desarme. Poderia ter ficado ruim esse round, porque quando cai o Jonah, aí é menos um, óbvio, e obviamente também se perde muito recurso desse Breach. Dependia bastante da Operator, que até então era um elemento surpresa, funcionar, e funcionou muito bem. Mas aí eu acho que eles imaginaram que o Terro ainda tava pra lá, que teria um jogador na cobertura do Jogma, ou que ele daria teleporte, né? Mas ele já não tinha mais teleporte, por isso não decidiram ir pra cima dele na rampa. Ele teve um segundo pick, pegou o cara atrasado e depois tá, ficou tudo muito mais fácil. Nossa, que picada que ele deu ali agora nesse momento. Nossa, foi muito bom, que isso. A minha Operator não acerta nem na mira isso aí, pô. Mas eu acredito que justamente o pause veio pra esse momento agora, né? O round passado era um round mais econômico, a gente vê que o Diogmo vai tentar fazer um pouco mais pressão e coletar algumas kills com essa Operator, e é isso que eu tava sentindo falta, né? Contestar um pouco mais os domínios que a 100 Thieves faz nesse momento. A gente vê que ele tenta pegar uma kill no meio, mas não consegue nenhum abate efetivo. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora nesse round. Até no último jogo da G2, né? Foi quando o Jorginho meio que buscou essa Operator que a coisa começou a virar muito a favor deles. Vamos ver se dessa vez funciona bastante também dessa forma. Mas por enquanto vai vir seria atrasado aqui no Trent para trazer essa info. Ele sabe que tem jogador virado na direção do A. Ainda assim a G2 não rotaciona tão rápido. O problema do Trent é que ele tá no chão, Tonelo, ali quietinho no canto, mano. É um local difícil dele sair. Ficou um gap nessa smoke da Viper. Ele pode se aproveitar disso, o Asuna passou, não viu. Vai virar o Jorginho, buscou o primeiro, o Trent saiu atrasado, buscou o segundo. Olha o Jorginho chegando!
do fundo do ponto. Ainda ficam os restos dos jogadores da G2 contra Yu e Bústio. Bústio tá de pé, tem a sua ultimate, pode ser importantíssima, mas como é que você vai comer pra base num 2v3? Beleza que agora já não tem mais Operator, porque o cara já caiu, mas ainda assim é difícil a decisão da 100 Thieves, a G2 precisa agir. Vem em Smoke pro outro lado, não vai pegar ninguém, subiram a parede, vai ficar mocado ali atrás. Agora o Eyu, essa onda trovejante trava todo mundo, segura desse avanço. Vem falha também na sequência, o Bústio fica sozinho, mas ele ainda busca o Leaf, o Jonapi abrindo, perdido sem saber onde tá o adversário. E agora? Eyu vai sair correndo, ele tem os mísseis pra poder comprar esse tempo. Fez a troca de arma aqui o Valen, esmocou pra poder fazer a entrada. Vai tentar ir até o fim, já vê atordoamento em cima, chegou o Eyu em cima dele! 11º round! Tá aí, a 100 Thieves vence esse 2v3, a ultimate ali do Boost nem foi das melhores, no sentido que o timing foi legal, mas não pegou todo mundo. Não poderia ter sobrado alguém, mas depois disso, o Leaf tenta chegar na short, achou que tinha alguém muito próximo, o Boost tava mais ao longe, pega essa eliminação, e o Yu não só finaliza o primeiro duelo individual, mas também joga muito inteligente, correndo, usando o míssil pra ganhar tempo e depois finalizando o cara no defuse. Belo ponto da 100 Thieves. Com certeza, a 100 Thieves jogou muito bem nesse momento. Apesar de todas as informações, acredito que a G2 tinha que ter jogado um pouquinho mais separado, principalmente por saber que tem uma ultimate ali naquele momento. Então a gente sabe que é esses pequenos vacilos que não é normal a gente ver a G2 fazendo nesse momento. Principalmente que o Jaldme e o Trent conseguiram segurar muito bem a arma. Pode ser jogo eliminatório, né, rapaziada? Lembrando pra vocês que estão em casa, esse jogo agora tá valendo a vida dessas duas equipes. Quem ganhar daqui joga contra a EG, valendo vaga pro Masters de Toronto. Pode ser, mas se tem um time que eu não boto fé que é isso, é a G2, cara. Muito acostumada a situações de perigo, a situações complexas. Eu acho que eles só imaginavam que essa ultimate seria pra entrada, por isso que eles colocaram o cara na Newbin ali pra poder surpreender, né? Porque dificilmente alguém vai olhar, especialmente com a parede da Viper da própria defesa. Mas não foi. E não deu certo o final do Paranoia do Valen, abriu, buscou o primeiro. Eliminado na sequência, mas olha o Leaf, ultimate na mão. Ainda assim segura, não tô, veio o Clarão, ele abriu, veio na mira junto, já na do alvo, já busca dois, ele sabe onde tá o Eyu. Veio no tiro, na compra, saiu do atordoamento, HS! O Leaf fecha o round pra buscar mais um pro time da G2. E é mais um round daqueles, tá, que a gente fala que a G2, com poucos jogadores, coloca pressão suficiente pra pelo menos ganhar dos caras na mira inicialmente. Então são dois caras que deitam 1, 2, 3 jogadores. Se fosse depois um retake ou uma junção da G2, ainda seria um 3v2, um 3v3. Então não é um time que fica moscando no spike site e cai sem fazer nada. Quem tá no spike site consegue pôr muita pressão e pegar muita kill. Exatamente, muito disso é por conta das informações e além de tudo das habilidades que eles gastam. Aqui agora nesse round tem 4 ultimates pra poder gastar esse round, vai ser bem complicado. Já leva. Aí, o Asuna foi criança, pô. Vai perultando aqui, se achar que não tem uma judgezinha pra cantar é brincadeira. De novo ele falou, eu vou, hein? Eu tô indo, hein? Você vai, eu vou. Eu tenho Você me coragem. mata se eu for. Aí alguém falou pra ele, duvido. Aí ele foi. Acho que esse foi o problema, velho. Ai, minha quinta série, socorro, rapaziada de casa. O time da 100 Thieves vai entrando na direção aqui do A. Jogmo marcado, esperando essa passagem. Ele viu o ombrinho, mano, já tirou, saiu. Os jogadores da G2 estão muito longe pra poder fazer essa soma ainda. São 2 jogadores no B. O time da 100 Thieves vai entrar com 4 pra esse ponto. Tem ultimate Valen pra poder vir rápido se necessário. Quase que ele viu o ombrinho do Jogmo, mas acabou que o timing não permitiu. Parede de Viper subindo já. 32 espaço, hein? 100 Thieves toda juntinha pra dominar esse céu, fazer o exec. Trent cedeu espaço, vai vir combo pra poder cleanar o céu. Não caiu no melhor lugar possível, imaginaram que talvez o time da 100 Thieves já tivesse feito esse avanço. Jogam agora jogando muito no contato. Não conseguiu buscar ninguém nesse varado e a G2 vai se segurando. A 100 Thieves parece presa, hein? A G2 tinha essa informação, provavelmente que a equipe da 100 Thieves estava pra rampa, mas as duas ultimates grandes, que eram tanto do Terro quanto do Brick, foram utilizadas ao mesmo tempo num combo que não deu certo, mas o Jogmo pegou o primeiro. Terceiro certo, passa a Paranoia nas costas, a G2 só limpa o resto da 100 Thieves. E aí, Thay, é o que eu acabei de falar, pô. Chegaram ali em cima, tomaram de um lado, tomaram do outro, foi de outra volta, mano. Eu vou pra onde? Oh, e muito bonita a leitura da G2 aqui agora, né? Sabendo que tem uma stage, já tinham essa vantagem no final de tudo que pegou o Asuna inicialmente no round. E eles não decidem ficar com o céu pra eles. Eles sabem que tem uma sage que normalmente ela gosta de paredar essa core no final de tudo. Então pra que você vai fightar ali, né? Jogaram apenas nos recursos, pararam muito bem, esperaram muito bem todo o acontecimento do round.
novamente voltaram a pontuar. E aquela G2 que a gente estava sentindo falta, né? E é que agora a 100 Thieves vai fazer esse pause aí, e tem essa ultimate pro próximo round, e eu acredito que seja um pouco disso. Eles estavam naquele feeling de dominar A, conseguir coletar as kills no contato e jogar muito, principalmente pra essa rampa, que estavam se dando muito bem nesses momentos. Só que eles decidem jogar uma B, acabam tomando um econômico, tentam jogar aqui agora novamente pelo céu, jogar meio rapidamente e voltar pra A e não dá certo novamente, e aí vai ficando muito complicado aqui agora pra eles. E não só o timingzinho da Bang ali e tal, os caras que acabaram descendo todos zoados e tudo, mas depois que você gasta 2 Big Ultimates, 2 ults que são condição de vitória sozinhas, as duas juntas pra tentar combar, e não faz nada, né, não dá em nada, a 100 Thieves talvez tenha pensado, pô, os caras não tem ninguém dentro do Spike Site mais, velho, já tá todo mundo pra fora, e o Jogman ainda tava lá. Olha o Nerdola chegando com nós. Ele tava aí na arena, no jogo do MBR, inclusive, deu um salve pra nós. O Jogman é liso demais nessas movimentações. É poético de acompanhar. E sim, mano, o Jorginho, ele é um cara, Tonelo, que ele é ensaboado, mano. Essa é a realidade. Esse Yoru dele aí é difícil de ser buscado. Isso que ele, de Yoru, ele mesmo disse que é meio preso, né? Existe um consenso de que o Yoru... ele dizer e o que ele tá fazendo é brincadeira, né? Que meio que prende ele em comparação com o Neon ou Eilei, por exemplo, né? Mas é um cara muito completo. Com certeza um dos duelistas mais completos do mundo. Ele deu as balas ali, esperou pra ver se vinha recurso em cima dele, não veio nada, ele falou assim, pô, tá meio estranho, né? Vou embora. Ele ainda tem ultimate pra poder jogar esse round se necessário, mas ele tá com essa Operator. Agora sim, no segundo tempo, o time da 100 Thieves vai começar a movimentação para esse meio do mapa. Mas olha como é que modifica o time da G2, né, velho? Sai o Jogman, imediatamente já chega perto do Vale, o Leaf, desculpa, para poder cobrir aquele espaço. Então ele tá ouvindo barulho, ele sabe para onde o time da 100 Thieves tá rodando. Exato, a questão agora é a decisão que a G2 vai tomar a partir disso, né? Já tem uma smokezinha colocada ali pra garagem, para deixar o Vale um pouco mais tranquilo, de repente liberar o Jonah, ou até mesmo o Terro do Trent a fazer uma movimentação que é exatamente o que ele tá fazendo. Enquanto a 100 Thieves aparentemente vai insistir aqui pra corda, vai ser na do Leaf. Acho que eles viram a chegada dos mísseis, viu o pezinho primeiro, o Leaf já buscou o Asuna. E aqui, cara, vamos fazer um caso de paternidade, pô. Porque o Leaf matou a Asuna direto, já é a segunda. Não Cryo sabem do marotou. Cryo, marotou. Diago busca o boost, o Cryo conseguiu um timing, vai sair a smoke. O Leaf tava recarregando, mas viu. E aí o Cryo vai de base. O Leaf marota o maroto, né? Ele só sai, ele deve ter rezado mais pros deuses do Valorant pra conseguir esse timing. Imagina que poderia ter alguém chegando depois de uns bons segundos ali e tal, pelo céu. Mas chegou mais cedo, né? Pra ele tá ótimo, é um presente, Thay. 11-10, a G2 vai pontuar mais uma vez. E é muito bonito ver a maneira como eles mudaram a postura, principalmente depois que o Jaldman picou esse Operator, né? Ele faz esse pique no meio, não consegue nenhum abate, então o Trent ajuda ele a conseguir ancorar mais nessa parte da A, consegue rotacionar, jogar junto com o seu time, e muito disso foi bom nesse round por conta da kill do Leaf agora nessa corda, né? Porque se ele tivesse morrido, ia ser muito complicado ali pro Jaldman conseguir segurar de fato o bombsite. os dois agentes se olhando, cara, muito Aquele bom fim de isso, episódio. muito bom. And the one, e aí acaba o episódio, tá ligado? Os dois mirando no outro, assim, sim. o tubi contínuo de ali. Tá complicado, tá? Porque agora a G2 voltou a pontuar, faz 3 pontuações seguidas, e a 100 Thieves tá quebrada novamente, então podendo empatar aqui. Mas tem agora ult, essa né? posição. Ultimate do EU, ultimate do Cryo, pra tentar acreditar um pouco mais nesse round. Vamos ver se eles conseguem levar pro 12º. Se perder aqui, a G2 empata, pode vir a virar logo na sequência. Vai dando aquela complicada até na mental ali da 100 Thieves. E agora vale. Paranoia colocada, pode sair de TP, o Leaf aproximando muito bem, tirando o Asuna, e eu falei, traz o DNA, pô, faz o teste de paternidade, mano. Ele não é o pai. Nunca assistiram Ratinho? Só eu? É, Eu não tenho essa idade. né? eu também não. Putz, tomei de velho agora. Aqui eu fiquei de X. O time da 100 Thieves vem com 3 jogadores pela parte do meio ali, fica mais ancorado o Xander na direção da garagem, esperando. Tá com mira em cima dele, tanto do Valen quanto do Janapi. Diogmo, Trent jogando pelo outro lado e o Leaf na parte de cima, esperando aqui no céu essa movimentação vindo do correio. Aqui pra G2 vencer esse round sem a ult do Jogmo seria o perfeito, né? Mas como o round ficou muito quieto por muito tempo, eles precisavam de alguma informação. E agora já sabem que é pro B, mas tá forte a G2. Veio o gap, avançou o Xander e aí ele cleana os dois do ponto. Facilita demais pra 100 Thieves. Agora do fundo do ponto Leaf, consegue buscar o EU. Agora vem uma divisa, viu a arminha ali, o boost, mas pensou 2 vezes, vai ter que ir pro plant.
foi até o final, conseguiu botar Spike no chão, avança o time da G2, faz o toque e o Xander, mas daí tudo que eles fazem é alinhar para o Trent poder finalizar. O time da G2 encosta 11-11 no placar. E mais uma vez a série que a G2 está jogando recebe tons dramáticos. A gente estava falando sobre isso, né, Thay, mais cedo. Todos os mapas que a G2 perde recentemente, ou a grande maioria deles, é 13-11, 13-10, 13-11, 13-10. E a G2 mais uma vez volta, consegue se recuperar, se adaptar. Viu que o round estava muito quieto, beleza, vamos gastar uma ult para pegar essa informação. Melhor do que tentar gastar, melhor do que tentar pegar na umbrada, enfim. É um time muito consciente, mantém, claro, a Operator pro Jogmo. E agora tem 2 pontinhos pra poder mandar a 100 Thieves embora. E parece que a 100 Thieves vai fazer um barulho ali pra A, só que tem um Xander marcando ali na B, de repente vai fazer um pouco mais de Lurker, parece que esse round vai ser mesmo por ali. E assim, é interessante ver a maneira como a G2 se posiciona, né? No round passado sabia que era um round mais econômico, então não vamos ficar trocando muito esse tiro no meio, vamos jogar um pouco mais nos recursos e também mais nesse contato, que foi muito bonito. O Jawdmo tá com essa Operator aqui agora na rampa, mas é um pouco preocupante, hein? Exatamente por conta disso. Wall na cara dele, né? Sabendo que tem uma Sage que pode paredar ali. Olha como é que ele vira. Onde é que tava o TP? Já tá no fundo do ponto, Ele sabe de algo. Exato, então, tipo, já que era pra ele jogar ali, ó, já que vai ter essa possível parede da Sage, então coloca o Jogmo pra jogar daquela posição, né? É mais segura do que ele jogar na rampa e buscar esse primeiro pick ser engolido depois, e ele consegue sair no teleporte pra ter um novo pick depois. Tava mirado nele o EU, mas acho que ele talvez consiga esse timing. EU virou agora pro outro lado. Vamos ver se ele vai subir. Ele tá esperando o time da 100 Thieves fazer a movimentação. Vai vir socão no céu. Comprando um pouquinho a mais de tempo aqui o time da G2. Jogmo jogando bem close naquela Shower, esperando para ver se alguém vai passar. Bustio vai vir na falha para poder preparar essa entrada. Magedon caindo no fundo do ponto. O Jogmo, acho que a orbe dele estava num lugar muito difícil, mas ele aproximou e saiu. A G2 ainda abre eliminações. Na queda aqui, azedou pra 100 Thieves. Só sobrou o Xander pra poder contar essa história. E a G2 puxa um gatilho sensacional, monstruoso pra cima da 100 Thieves. Mais uma vez, aquilo que a gente já havia visto, já havia comentado. Vale, viu? É uma 100 Thieves que agora acaba sendo eliminada por completo, que busca um domínio com parede, passando primeiro pro céu, pra rampa, depois pro céu, e a partir dali busca fazer alguma coisa. Só que eles só vão conseguir jogar realmente bem nessa exec se a G2 vacilar e der a cara, ramelar, tomar uma kill. O Leaf num timing perfeito, mais uma vez. Toda a G2 extremamente preparada pra lidar com o que aconteceria. E pra 100 Thieves, você começa a tomar tiro de tudo quanto é lado, tem um cara aparecendo de tudo quanto é lado, é difícil demais de lidar. E agora, match point pra G2. Cara, Verdade, eu ia falar isso agora. Eu tava reclamando do posicionamento do Jawdmo, mas às vezes foi até na intenção de saber aonde que a Sage ia aparelhar naquele momento, porque ele conseguiu rotacionar muito rápido. Os gatilhos do time foi muito rápido nesse momento. Eu até achei engraçado que o Jawdmo, todo aquilo que ele ia conseguir pegar alguém matava anteriormente. Mas então é isso, a gente vê como eles voltam a pontuar. Sempre tem essa questão do pause. Eu tava falando sobre o 13-11 e várias vezes eles vencem de 13-11 em muitos times, perdem de 13-11 e isso aqui é incrível, que tá marcado nele já um jogo complicado, um jogo difícil. E mais uma vez... Mais uma série difícil, né? Exatamente. Mais uma série que dá uma complicada. Tudo bem que eles fizeram um 13-4. Um mapa, né? A gente pode falar um mapa difícil. Eles fizeram um 13-4 bem feito ali no time da Raven, no mapa da Raven, desculpa, mas na split aqui dá aquela complicada pior. E aí você falou do Jogmo não conseguindo pegar kill, né, cara? Ele passou o efeito do LOLzinho aí. Quando você tá tentando matar os outros, todo mundo mata um de vocês e se deu dano maior, tá ligado? Mas é essa vibe. Vai bazucar o Asuna, tentando achar os jogadores adversários, não tinha ninguém. Agora sim, no fundo, ele busca o Trent. Acabou dando a cara na hora errada e tomou. Se tinha um cara que não era pra ter tomado essa bazucada, era justamente o Trent, mas beleza. GG tem. Jogmo esperando, são 3 jogadores mirados aqui atrás, ele já buscou o primeiro, terá o segundo, ele saiu ainda da Banger, mas o Asuna cobra essa eliminação em cima dele, consegue o drop, o Leaf. E o tá bem. Vai tomar esse atordoamento. Ficar mais pro outro lado, o Leaf virado em cima dele, abre o primeiro, o segundo, o Leaf é um monstro, lá atrás o Asuna na Shory, caiu o Cryo, nada, ele leva 2 ainda! GG OT, o resultado é OT!
Vamos para mais pelo menos 2 rounds. V7, a equipe da 100 Thieves também é uma equipe casca grossa, também é uma equipe que sabe o que tá fazendo. A base do cara, você viu onde estavam os jogadores da G2? Pra lá da base, somente o Terro. E por que o Terro que ficou? Pra tentar olhar, enfim, uma situação meio complexa. O Leaf sonhou tentando marotar ali, o Eu tava numa boa posição, mas ele acabou tendo que lidar com o cara que chegou da rampa e ficou difícil pra ele depois saber o que fazer. Virou um caos completo, e no caos a 100 Thieves consegue levar, tá? E 12-12, vamos pra prorrogação. Tá sendo um jogo pegadíssimo aqui agora, e o Cryo conseguiu esses abates, fez muito bem no final de tudo, e eu achava no final de tudo que a G2 ia vencer por conta dos abates do Leaf, mas tudo igual, o Valen acabou tomando aquela kill que ele deveria ter vencido, aquela kill acabou complicando o round, e tá aí. OT, hein? Situação complicada, que a gente sabe que a G2 inicialmente teve um pouquinho de dificuldade, né? Mas aqui agora a gente vê que ele já tem uma postura um pouco diferente pra esse round. E a 100 Thieves desceu meio, cara. Tem um Asuna muito pra frente de Phantom aqui, vai ser... cara. Foi visto. Ih, não vai poder voar. Foi visto, tomou o varado, mas não morreu. 95 de vida, 35 de armadura. Agora sim um pouquinho mais de dano colocaram pra cima dele. O time da G2 vem pra poder fazer o domínio da área. E a G2 dominou a garagem enquanto isso. Então, mais uma vez, aquilo que a gente falou. É um default com 2 jogadores de ponta mais solos. Agora é um homem que tá fazendo ponta pro ar. E o Asuna vai ter que correr, saiu do veneno. Conseguiu buscar ali ainda a corda pra poder ficar mais de boa. Volta, vai ficar mirado naquele canto, mas vem, está em cima dele. Age skill passando, o Xander tentando travar esse avanço do Jorginho. Bastante skill também lá em cima. Asuna buscando o Leaf. Tentando devolver os rounds anteriores. É o mesmo split que a G2 começou a fazer mais pro fim da metade, que deu certo. O V7, mas o Ayu tava esperto. Troca de eliminações. Afinada! Aí define a 100 Thieves, vem pro 13º! Já colocando mais pedras no caminho da G2, porque era um cara avançado na caixa do meio, eram jogadores espertos para conseguir punir pelo menos um player desse split. E obviamente eles não deram a cara logo no começo na garagem, de repente já imaginavam que o Jorginho tava lá, o Jorginho pinou sim, mas a 100 Thieves estava muito mais bem postada. É, aí não pode, né? Essa pinagem ali que o Jorginho fez no final de tudo acaba complicando, porque no final de tudo ele estava muito bem posicionado, poderia pegar 2 jogadores, e isso ia ser uma condição muito boa para o time conseguir splitar de fato ali naquele momento. Mas isso não aconteceu, a 100 Thieves também, vamos ter que falar que é verdade, que eles se posicionaram muito bem no final de tudo, né? Comeram smokes, o Asuna, cara, ter conseguido sobreviver tudo aquilo e ainda ter conseguido pegar um abate foi impressionante, que a gente sabe que a G2 não deixa muito isso acontecer, né? Então no final de tudo, complicado aqui a situação, e a 100 Thieves mais uma vez a ponto de match point. Pause da G2, vão dar aquela conversada, aquela respirada. A 100 Thieves se levar aqui, vai pro Decider. E aí, Tonelo, quem levar, levou. Lembrando pra galera que tá em casa, que se a G2 ainda vira esse AT, leva pra casa. Garantem ali o avanço pra poder jogar contra o time da EG, valendo vaga pro Masters Toronto. Quem perder aqui está fora. E se a gente fala de zebra, como eu falei, vão jogar contra a EG, que está lá na frente esperando. Olha o Xander dando um salve. A cada round a 100 Thieves joga um dado. A depender do resultado, eles entregam ou amassam completamente. É um eterno 50-50, é uma coruja no castelo, né? velho. Eu não tô entendendo nada. É um castelo, mano. cara. Eu também não entendi nada, eu só fiquei na mensagem mesmo. Esse aí eu mosquei na referência, my bad. Batida da G2, o Trent caiu. Olha o problema, V7. Olha o problema. Jogando um pouco mais à frente ali, esperando a movimentação. O drone veio, sabem da onde ele tá. Veio o míssel, veio o bang, nem o cruzado do Jorginho salvou. O Asuna já leva mais um. Aqui a 100 Thieves se encaminha pra poder fechar o jogo. Não teve smoke que ajudou, a 100 Thieves foi pra cima dessa smoke, sem nenhum medo de ser feliz, consegue as 2 eliminações iniciais. E aqui dá uma bela azedada. 100 Thieves ainda assim, espera, calma, reseta. É impossível, pô. É impossível a 100 Thieves perder esse round aqui. Falando bem a verdade mesmo, se perder, gente, é entrega. É pura entrega, porque eles conseguiram esses abates, tem bastante skill pra conseguir fazer esse round aqui agora. O Cryo tem essa parede no final de tudo, vão fazer esse exec com todas as skills muito bem setadas. E é isso, é questão de tempo. Cryo avança com o resto do time da 100 Thieves, são 5 jogadores no ponto. O Valen, Diogmo e Leaf precisam de abates pra poder tentar levar isso pra casa. Vai ser obrigado a recuar, teve puxão em cima dele, vai jogando do fundo do ponto ali o Jorginho. Na mira o Leaf tá tentando achar. Essa smoke vai forçar eles a descerem, fizeram bastante barulho. O Asuna já buscando o primeiro. Olha a 100 Thieves pra fechar! 14-12,
Decider, série insana, Sparkão!